Boa tarde a todos. Estamos aqui mais um sábado de reflexão, de entendimento. E melhor de tudo, de aprendizado, né? Então hoje vamos para a 17ª aula do livro, que é o Espiritismo. Vamos abordar o sinal verde, 43 divergências. Interessante. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e, por isso mesmo, guardam maneiras próprias de agir. Esclarecer a base de entendimento fraterno, sim. Polemizar ou polemicar, não. Antagonizar sistematicamente é um processo exato de angariar aversões. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que não fale apreciando os direitos do opositor. Afaste as palavras agressivas do seu vocabulário. Tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos nas desincumbências dos compromissos que assumem. Existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Geralmente, nunca se discute com estranhos e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Uma pergunta. Aprendemos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais, que não da matéria apenas. Se alguém diz que a pedra é madeira, é justo se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar o quanto a impropriedade do gesto insano. É interessante, né? É interessante esse sinal verde, no sentido das divergências, que ele afirma o ponto das diferenças entre as pessoas, entre os seres, entre os momentos que tanto a doutrina espírita traz nos seus graus de instrução, nos seus graus de conhecimento, e isso tem uma conotação única da expressão do pensamento. A expressão do pensamento é aquele conhecimento que nós temos de uma determinada coisa ou de uma visão de determinada coisa. Aquele que possa ter um conhecimento maior ou menor do que o outro, principalmente aquele que possa ter uma sabedoria um pouco maior, cabe a ele, de certa forma, a responsabilidade de esperar o tempo do outro, desde que a atitude do outro não esteja ferindo ninguém. Isso é importante. Na situação da opinião do outro começar a ferir alguém, cabe um posicionamento, ainda assim, na possibilidade mais altiva também daquele, tentar manter o equilíbrio dentro de uma situação difícil. Então eu acho que é isso, essa mensagem de hoje sobre as divergências, e estamos num mundo de divergências de todos os âmbitos das áreas de conhecimento da vida. Então é isso. Passando então para a nossa professora de hoje, a Eliana. Uma aprendiz de hoje. Boa tarde. Obrigado pela presença de todos, agradecendo sempre ao poderoso e amado Mestre Jesus, a egrégora de luz desta casa, a nossa egrégora pessoal, nossos mentores, todos os encarnados e desencarnados que se fazem presente para o aprendizado dessa tarde. Hoje, na 17ª aula, nós iremos
falar sobre o assunto que é transplante, cremação e... Eu não coloquei o título, desculpa. Transplante, cremação e doação de órgãos. Então, é cremação, doação de órgãos e transplante. Inicialmente, nós vamos falar sobre cremação, né? E a doação de órgãos, uma semiparte. Por quê? Bom, para que nós possamos começar a falar do assunto do transplante e da doação, da cremação e da doação de órgãos, nós precisamos primeiro tomar conhecimento de um item que vem do Livro dos Espíritos, que nos alerta já de imediato sobre uma postura, né, devido aos resultados da transição espiritual. Inicialmente, para que nós possamos transcorrer sobre o assunto cremação e doação de órgãos, na ótica da doutrina espírita, nós vamos passar por uma orientação do livro do Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, na pergunta 155. Como se opera a separação da alma do corpo? A resposta do Espírito de Verdade: desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. Tradução de liames. Liames são ligações tênues, ligações quase que superficiais, tá? Mas elas não são superficiais porque é uma ligação muito importante que o corpo tem com o espírito. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca, ou seja, na morte repentina. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não há uma linha demarcada entre a vida e a morte. A alma se desprende gradualmente e ela não escapa como um pássaro quando foge do ninho. Os dois estados, vida e morte, se confundem de maneira que o espírito ele vai se desprendendo pouco a pouco, né, dessas ligações que não são poucas, são muitas. Eu não estou me referindo ao cordão de prata, e sim às mínimas ligações do espírito com a carne, tá? Estes se soltam e não se rompem, ou seja, morreu, cortou, acabou, não é isso. Existe o desligamento paulatino, lento e gradual das várias ligações sutis que nós temos com o corpo, né? O desligamento sutil entre a matéria e o espírito não tem um tempo exato. Existe uma orientação básica, por exemplo, no caso da cremação, de que é melhor, eu estou me referindo à doutrina espírita, de que é melhor aguardar 72 horas, tá? Só que, volto a dizer, o desligamento dessas pequenas ligações, corpo carnal e espírito, é um desligamento gradual e delicado, sem tempo estipulado para ocorrer. Então, eu posso dizer 72 horas para o mundo material e de forma preventiva, mas não significa que este seja o período exato definido para uma cremação, tá? Então, o desligamento sutil entre a matéria e o espírito não tem um tempo exato, varia, pois alguns desligamentos podem ser mais prolongados devido à antecipação da morte por maus cuidados ao corpo, causando uma forma de suicídio onde o espírito ficará preso à matéria, que pode estar até mesmo em decomposição, para o cumprimento do período que deveria perdurar esta existência. Algumas pessoas já ouviram o relato de André Luiz sobre ele ser considerado como suicida no mundo espiritual após a passagem.
ele não tinha uma boa aceitação sobre isto. Mas esta é uma condição real que o ser humano cria muitas vezes de antecipação da passagem devido aos maus tratos. Fumo, álcool, você tem uma doença pré-existente que você não cuida da sua sensibilidade, fica em brigas, atropelos, desavenças. Isto pode antecipar a parada do organismo, porque nós sabemos que a morte ela é a falência dos órgãos. Nós podemos causar a falência dos órgãos com o mau uso dos mesmos. Isto faz com que o período espiritual que você tinha a cumprir, ele ainda vai estar em vigência e aquela carne que morreu vai continuar com a aproximação do espírito devido ao mau cuidado em vida. Me fiz entender? Se não me fiz entender, explico com mais detalhes. Em caso de dúvida, é só vocês mandarem as perguntas para o grupo da casa. Se a pessoa não causar o autossuicídio, se a pessoa respeitar essa matéria e teve uma existência respeitosa com o corpo e consigo, talvez 72 horas respeitem o período de desligamento desses liames e inclusive do cordão de prata. Para o cumprimento do período que deveria perdurar essa existência. Pode acontecer e é bem pesado. Isso acontece também com fumantes, tá? Eu esqueci de falar. A doutrina espírita não restringe a prática da cremação ou doação de órgãos após a morte encefálica. Mas tudo depende da conduta que se viveu, até porque a doação de órgãos é um ato de nobreza e os ensinamentos do Cristo para a conduta moral vêm baseados no amor a si e ao próximo. Então, a cremação, ela pode até ter aí algum questionamento quanto ao procedimento que nós tivemos em vida, mas a doação de órgãos, ela é uma concessão de quem tem um padrão, um nível, uma condição espiritual de doação tal que doa um pedaço de si. Muitas vezes esse doa um pedaço de si em vida já é doação de amor puro. Você conseguir tirar um pedaço de si e oferecer a outrem, isso é uma expressão de amor em vida que não tem igual. Perante a espiritualidade, sabe-se que isso é uma nobreza que não tem como medir, né? É imensurável. Mas, em caso de morte trágica, onde um familiar precisa fazer a doação deste órgão, porque sabe que vai ser benéfico para aquele que está aguardando naquela enorme fila de espera, porque tem enormes filas de espera para o coração, para o rim, para tecido, para olhos, a fila é enorme. E esta ação da possibilidade do transplante, ela tem autorização divina. Deus permitiu que o homem chegasse a este conhecimento para beneficiar outras existências. E nunca vou deixar de destacar, beneficiar a si mesmo. Criar uma energia, uma aura positiva de doação, de amor. É um órgão, mas o nome daquele órgão é amor. Então, assim, mesmo que seja um familiar, está mantendo aquele círculo de amor. A pessoa desencarnou, ela está auxiliando a quem está recebendo e a quem doou. Não existe restrição nenhuma por parte da doutrina espírita na doação de amor. E nesse caso, este amor são os órgãos. Neste caso, a gente precisa parar e analisar que a lei que rege essa situação, ela parece ser humana, mas não é. A lei que rege a doação de órgãos e os transplantes é a lei do amor divino. É a lei
de que quando somos capazes de doar verdadeiramente e desinteressadamente a nossa energia num passe, numa doação de órgãos, num diálogo que tenha necessidade, num alento, ou até mesmo numa doação de alimentos ou roupas, nós estamos doando o principal item que o poderoso Mestre quer que tenhamos dentro de si, que é a doação do amor. O amor com verdade, o amor com paciência, o amor de um ser humano com verdade para o outro. Eu vou concluir essa parte, nós falamos sobre a lei do amor. Bom, então a doutrina não restringe a prática da cremação ou a doação de órgãos após a morte encefálica. Mas tudo depende da conduta que se viveu, até porque a doação de órgãos é um ato de nobreza. E os ensinamentos do Cristo para a conduta moral vêm baseados no amor a si e ao próximo. De acordo com André Luiz, na obra Evolução de Dois Mundos, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. O que significa isso? Houveram aí alguns estudiosos que alegavam que a retirada do órgão iria complicar o perispírito. E André Luiz explica aqui, tá? Que a consideração, antes de tudo, que nós devemos entender antes de tudo, é que o corpo físico, o corpo perispiritual não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que reflete o brilho do corpo perispiritual e a composição do corpo perispiritual, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, a gente volta naquele ponto de que o espírito, ele é a consciência. Nós temos uma formação física, material, e temos uma formação fluídica perispiritual. Digamos fluídica, que é um fluido menos denso do que a matéria. Nesta comunhão, como fomos enganados durante muito tempo, nós sempre acreditamos que é a matéria que comanda, mas quem manda é o espírito através da consciência para o nosso perispírito. Isso demorou para a gente poder entender isso, mas nós entendemos. Então, quando a doutrina espírita me esclareceu isso, mas quando nós vemos alguém acreditando que se você tirar o fígado do corpo físico, você vai estar atrapalhando o corpo perispiritual, é uma visão enganosa, é uma visão... É uma visão que está um pouquinho equivocada, né? Equivocada. Então, o que nós fazemos nesse caso? Nós estudamos. Então, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, que é um dos livros da codificação que norteia o nosso conhecimento, para que a gente pudesse entender melhor isso. Então, a doação de órgãos, ela não vai causar prejuízos nem na matéria, como os médicos comprovam, e nem no perispírito. Ela vai trazer um caminho de movimentação da nossa energia de amor, de quem recebe, de quem doa, porque é uma troca de amor. Logo, o ato de doação de órgãos, quando decidido pelo próprio doador, é uma forma de praticar a caridade, o altruísmo e o amor ao próximo. E por essa razão, ele em nada afeta o perispírito, apenas beneficia o espírito doador e o recebedor também, que eu esqueci de colocar ali. Caso a decisão de doação dos órgãos tenha sido tomada por um familiar, ainda assim o espírito é beneficiado pela alegria e gratidão
do receptor e de seus familiares. Olha, eu finalizei, né, nesse momento, porque a segunda parte dessa aula, ela fala da lei do amor, né? E assim, a lei do amor, ela é inexplicável, ela é sensível, ela é tátil conforme a nossa ação. A lei do amor, ela vem utilizada em nós através da palavra, através do sentimento, através da doação. Porque a lei do amor vem em seguida de uma aula que fala de transplante, que fala de doação e que fala de cremação. A lei do amor, ela sendo aplicada no sentido da cremação, ela fala do alto amor. A família pode optar por fazer uma cremação, ela pode atender a um pedido seu. Mas o não incômodo da cremação, ela ocorre a partir do alto amor. Você se ama, você respeita a matéria que foi dada por Deus, você respeita a vida e então não praticará o suicídio. Existe o suicídio auto-impungido com consciência e existe o suicídio constante e quase que inconsciente. É neste segundo que ninguém tem condição de arbitrar a possibilidade da cremação ou não, porque isso é algo muito pessoal do ser humano. Infringir as leis divinas atentando contra a minha vida, isso é muito pessoal. O outro que vai, o familiar que vai impingir a ação da cremação, ele não tem condição de analisar isso. Então, dá-se aí 72 horas para as condições mínimas do afastamento do espírito, para que não exista sofrimento. Só que se você impingiu ao seu corpo e à sua alma a necessidade de sofrimento, não é maldade divina, não é maldade de quem cremou, é inconsequência de quem viveu de forma indevida e permitiu que o espírito não conseguisse separar da matéria. Não deixo de dizer, essa é uma condição do fumante e essa é uma condição do alcoólatra. A outra colocação da lei do amor, dentro do que nós estudamos aqui, que é a doação de órgão, acho que eu vou até chover no molhado. A gente vai falar de um item que é indiscutível. A doação de um pedaço de si para o outro, ela vem munida de doses e doses de amor e talvez até de perdão e uma série de itens que são positivos e fazem parte da regência da lei do amor. A lei do amor, a lei universal, é aquela que, como dizia Chico, do amor da mãe, que uma oração de mãe estoura as portas do céu. Este é um dos itens do amor. O outro item do amor é aquele que doa sem esperar nada. O amor, ele não é tátil, mas ele tem um corpo material num rim, numa córnea, num fígado ou qualquer outro item que se venha a doar. O amor, na questão doação, ele acaba criando um corpo físico. E no transplante, a lei do amor no transplante vem dos laboratórios de cuidado divino, pela mão destes que, se por vezes acham que são iguais ao Pai, eles não são, mas eles têm um dom dado pelo Pai. Os transplantes que a medicina consegue fazer hoje em dia são de uma grandeza
da manifestação do amor divino, que também é inquestionável. Não tem por que analisar a postura física, a atitude social de um médico. Não sou eu que vou questionar. Eles podem ter erros e acertos como eu. Mas quando eles estão lidando com essa área do conhecimento, este crescimento que existiu na humanidade de auxílio ao próximo, de entendimento das necessidades, das trocas humanas, aprendendo a lidar com todos esses órgãos e podendo substituí-los, é magnífico. O amor à ciência, que é uma das partes do Espiritismo e é uma das permissões da evolução de Deus para o ser humano. O que eu posso concluir sobre as leis de amor dadas pelo Pai e deixadas pelo Cristo é que nós temos que de tudo tirar o amor, em tudo enxergar o amor. O amor é composto de, sim, vários liames, mas sem o amor universal, impingido, trazido pelo Cristo e definido pelo Pai, nós não temos direção nenhuma a caminhar. Sem amor não há caridade, sem amor não há respeito. Então, o que... Eu estou sem óculos, eu não vou conseguir ler. Por favor. Pera. É o texto de Emmanuel, eu não estou vendo onde começa. Deixa eu emprestar aqui o microfone para você, aí a gente já finaliza. Vou fazer a leitura para Eliana, que está sem o aparelho ocular, o óculos. Vou fazer a leitura aqui a partir de Jesus, né? Jesus, há tanto tempo ensinando-nos a regra mestra do amor, aconselhou: é assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei eu também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso. Bom, vencendo a nossa própria inferioridade no auxílio ao próximo, o estudo edificante no dever bem cumprido, certamente estaremos caminhando em direção ao amor a que Lázaro se refere. Certamente que muitos pessimistas não acreditam na verdadeira destinação do homem rumo à perfeição. Contra esse pensamento, esclarece-nos o Espírito Fenelon em um hino à esperança. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir. E o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em nossos corações, caminhando em busca da transformação do nosso eu interior. Encontramos dificuldades, mas que, com boa vontade, serão vencidas. É somente amando é que conseguiremos superar os nossos erros. Lembremos da bela passagem do Evangelho em que Jesus, estando na casa do fariseu Simão, teve seus pés lavados pelas lágrimas e enxugados pelos cabelos de Maria de Magdalena. Mulher considerada pecadora, ao ver a devoção dela, que lhe beijava ainda os pés, o mestre disse: por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe serão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Em seguida, disse à mulher, Jesus disse a ela, teus pecados são perdoados. Então, essa é a fala. Só para finalizar, como nas palavras de Fenelon, ele deixa claro
né? Nós precisamos aprender a ler nas entrelinhas. Fenelon deixa claro que todos, mesmo que julgados como rudes, como injustos, como severos, todos, enquanto filhos do Pai, enquanto dentro da lei de amor que é universal, todos temos a mesma oportunidade diante do amor do Pai. Então, é importante não esquecermos, o Pai nos dá oportunidade de minuto a minuto. Isso não é palavra de crente, isso não é porque a palavra diz A ou B. Isto é uma verdade entronizada dentro de cada um de nós. As opiniões externas deveriam estar se trabalhando internamente para encontrar essa verdade de amor do Pai Criador. Esta é a lei do amor. Muito obrigada, boa tarde.